Bom, então, como nós vimos, é super importante nós conhecermos a nossa dimensão intrapessoal, a fim de identificar todos os pontos positivos e negativos e desenvolver os pontos que nós precisamos dar mais atenção, a fim de que nós possamos atingir um bom nível interpessoal. Vejo que, para qualquer pessoa, essas duas dimensões vão estabelecer como serão os relacionamentos, tanto familiar quanto social e profissional também, certo? O líder, principalmente, deve ser aquela pessoa que possui tanto a dimensão interpessoal como a interpessoal muito bem desenvolvidas, a fim de reunir as principais características desejáveis, ou seja, ser um ótimo comunicador, ser um bom executor, planejador e analista, para que esteja apto a administrar os conflitos de forma eficiente e eficaz quando for necessário, induzir o desenvolvimento do grupo e atingir os resultados. Na verdade, o líder é aquela pessoa que precisa tomar alguns cuidados, por exemplo, com relação à sua imagem. Ele precisa construir essa imagem. E quando nós falamos em construir uma imagem, não significa somente se vestir adequadamente, ser elegante, enfim, mas também é preciso ter cuidado com a simpatia, a atenção, a disposição social e a forma de se comunicar com os seus colaboradores, tá? E aí entra aquela questão de que o líder precisa conhecer melhor os seus liderados, saber como eles pensam, saber quais que são as formas que eles agem, para que seja possível estabelecer uma ligação mais próxima com essas pessoas, certo? E, além disso, como nós sabemos, conversar corretamente, mostrar empatia, bom humor, como a gente falou anteriormente, lembrar dos nomes dos liderados. Então, isso são coisas que se tornam essenciais no papel de um líder, tá? É necessário dar atenção em todos os detalhes e, principalmente, buscar feedback com os próprios liderados, com outros colegas, gestores também e assim por diante, tá? O líder também, ele precisa saber escutar. E quando nós falamos em escutar, não envolve somente ouvir o que uma pessoa tem para nos dizer, mas prestar atenção na linguagem não verbal, que muitas vezes é mais importante do que a própria linguagem verbal. Então, nas atitudes da pessoa, nos gestos, na expressão dela, no olhar, tudo isso vai transmitir como que aquela pessoa está se sentindo, se ela está satisfeita, se ela está com algum problema e assim por diante. Então, muitas vezes nós podemos ter um colaborador que tem um pouco de dificuldade de falar, mas que pela sua expressão nós podemos notar que alguma coisa está mal. Então, essa também é uma obrigação do líder, certo? E por outro lado, se um dos liderados procurar o líder para conversar, esse líder precisa demonstrar a capacidade de ouvir o que a pessoa tem a dizer, demonstrar interesse sem interromper, prestando atenção e apenas falando aquilo que for pertinente ao assunto, certo? As pessoas que não costumam escutar os seus colegas tendem a despertar um certo desinteresse e acabam sendo excluídas de certas conversas e muitas vezes até mesmo de reuniões. Então o líder, ele tem que ser o melhor exemplo, ele não pode pecar nesse requisito de ser um bom ouvinte, tá?